Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar então agora uma nova aula. O objetivo dessa aula e o tema dessa aula é isolante, condutor e semicondutor. Na verdade, eu dei uma pausa no que a gente estava vendo de nanocomputação na aula anterior, porque aqui nós vamos apresentar conceitos que são de extrema importância para a gente poder entender como muitos dos materiais que nós vamos trabalhar funcionariam para o desenvolvimento da nanocomputação. Ok? Então vamos lá. Deixa eu ligar meu laser pointer aqui. Bom, antes da gente começar a falar sobre isolante, condutores e semicondutores, nós temos que falar sobre cristais. O que são cristais, afinal, né? Afinal ficou ruim. Bom, cristais, né? Um cristal perfeito é aquele que tem um arranjo regular e periódico de átomos ou íons formado pela translação repetitiva de uma célula unitária. Entenderam? Bom, ainda um tanto quanto confuso, né? Mas vamos lá de novo. Um cristal perfeito é aquele que tem um arranjo regular e periódico de átomos ou íons formado pela translação repetitiva de uma célula unitária. Então vamos lá. Eu preciso ter um arranjo regular e periódico. Então é algo que funciona periodicamente, que tenha periodicamente átomos e íons, formado pela translação repetitiva de uma célula unitária. Isso vai ficar claro agora. Então o que a gente está vendo aqui, deste lado aqui, são as redes cristalinas e as suas células unitárias. Tá? Então, por exemplo, eu tenho, na natureza, existem diversos cristais diferentes. Tá? Então, um cristal, vamos pensar, muito simples, que tem um arranjo regular e periódico, com uma translação repetitiva de uma célula unitária, seria, por exemplo, um cristal formado por uma rede cristalina cúbica simples. O que é uma rede cristalina cúbica simples? Bom, cada pontinho aqui, né, nas arestas, nos vértices, perdão, são os átomos ou os íons, e eles estão espaçados tanto aqui na direção A, quanto B, quanto C, igualmente, e todos os ângulos são de 90 graus. Tá? Então, na verdade, um cristal é formado pela repetição desse quadradinho. Então, se eu pego esse quadrado, coloco outro quadrado do lado, outro quadrado do lado, outro quadrado do lado, outro quadrado do lado de cá, para baixo, para cima, para fora do plano, para dentro do plano, eu formo, então, um cristal. Por isso que o cristal tem um arranjo, voltando, regular e periódico. Tá? Então, o mais simples que existe é esse, o cúbico simples. Existe também o cúbico de corpo centrado, que é exatamente igual a esse, mas no meio aqui da nossa estrutura, nós temos, do nosso cubo, né, nós temos um outro átomo. Tá? E isso vai repetir conforme essa célula vai se repetindo. Tá? Eu tenho também, a gente encontra muito na natureza também, o cúbico de face centrada. Na verdade, ele forma um quadrado, lá de novo, um cubo perfeito, só que em vez de ter um átomo no centro, ele tem átomos nas faces do cubo. Tá? E isso se repete periodicamente. Tá? Além da estrutura cúbica, nós temos a estrutura tetragonal. A tetragonal, ela já tem uma diferença porque ela tem o A igual ao B, então forma um quadrado aqui embaixo, só que o C é diferente, pode ser maior ou menor, tá? Então o C é diferente. Então nessa direção aqui, né, nós chamamos nosso eixo Z, a gente vai ter um valor maior, então ele não vai ser exatamente um cubo, mas sim um paralelepípedo, tá? Neste caso, a gente encontra o tetragonal P, que é como se fosse o tetragonal simples, e o tetragonal I, que é como se fosse o tetragonal de corpo centrado. Neste caso aqui, a gente não encontra o de face centrada, tá bom? Uma outra possibilidade de cristais que existem na natureza é o ortorrômbica. O ortorrômbica, eu tenho o A diferente do B, que é diferente do C. Tá? Então forma um paralelepípedo aqui sem nada estar igual, apesar dos ângulos todos, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, manterem 90 graus. E aqui eu tenho a ortorrômbica P, que seria o simples, a ortorrômbica C,
que é como se fosse um face centrada, mas é só em cima e embaixo. Ele não tem nas outras faces. Tem a ortorrômbica I, que é como se fosse o corpo centrado, e a ortorrômbica F, que seria o face centrado, tá? Ok? Então a gente tem todas essas possibilidades. A gente também tem o monoclínica. No monoclínica a gente tem o A, que é diferente do B, que é diferente do C. Além disso, a gente tem o alfa e o gama igual a 90 graus e o beta diferente de 90 graus. Então ele tem uma certa rotação, tá? E por fim, o triclínica, que eu tenho o A diferente do B, diferente do C, com o alfa diferente do beta, diferente do gama. Então os ângulos são todos diferentes e ele forma uma estrutura bem curva, ok? Bom, esses aqui são menos comuns de serem encontrados, tá bom? Bom, quando eu tenho uma rede cristalina, uma estrutura cristalina, e quando eu olho para um cristal, uma coisa que eu tenho que preocupar é qual eixo que eu estou olhando desse cristal, qual plano eu estou olhando desse cristal. Porque se a gente pegar o próprio o cúbico simples aqui, ó, é diferente se eu estou olhando... se eu olhar no eixo... deixa eu explicar aqui que é o plano primeiro, depois a gente vê direitinho. Vamos pegar aqui o cúbico simples, é esse aqui, ó. Então, na verdade, eu tenho 3 eixos aqui. O primeiro eixo aqui é o eixo que vem por aqui, que está representado por essa seta, é o eixo 1, 0, 0, porque ele vem só no eixo X, tá? O Y e o Z dele são zeros, e a gente coloca os eixos representados por colchetes. Então eu tenho o 1, 0, 0, o 0, 1, 0, que é o que corta aqui no Y, e o 0, 0, 1, que corta aqui no Z, que vai aqui no Z. Muitas vezes eu tenho que ficar preocupado com o plano cristalino que eu estou olhando, né? Então deixa eu trocar aqui, ó. Se vocês olharem aqui bonitinho, eu estou olhando aqui, ó, este plano cristalino aqui, ó. Esse plano cristalino é o 1, 0, 0, tá? Bom, observe que se eu olhar o plano cristalino 1, 0, 0, ou se eu substituir por esse aqui, ó, que é o 0, 1, 0, ou se eu substituir por esse aqui de cima, que é o 0, 0, 1, no caso do cúbico simples, é a mesma coisa, porque ele é exatamente simétrico, tá? Mas eu posso olhar um plano que é cortado aqui no meio, que é representado por essa estrutura aqui, ó, tá vendo? Por esse plano aqui, ó. Este plano aqui, né, que é cortado perpendicularmente pelo eixo 1, 1, 0, é obviamente o plano 1, 1, 0. Eu posso olhar ele inclinado também no eixo Z, tá? E aí eu tenho o plano 1, 1, 1. E dependendo como eu olho para o cristal, como eu corto o cristal para olhar, como está a superfície do cristal disponível para eu olhar, as propriedades podem ser um pouco diferentes, tá? A maneira como eu vejo as coisas que eu meço podem ser diferentes, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. O que a gente quer preocupar aqui agora, nessa aula de hoje, antes de falar lá de metais, semicondutores e isolantes, a gente quer ver como que os elétrons se comportam dentro do cristal. Lembra que a gente olhou primeiro o elétron livre, né? Ele é representado por uma onda plana que ocupa todo o espaço. Lembram disso? Bom, depois a gente fez algumas condições de contorno, lá naquela nossa aula de introdução à mecânica quântica. A gente colocou no poço, o elétron dentro do poço de potencial infinito. E a gente começou a ver que os níveis de energia, por causa das condições de contorno, eram discretos, tá? A gente terminou a aula de introdução à mecânica quântica mostrando que por um átomo, por exemplo, no átomo de hidrogênio, os níveis de energia são discretos, porque de certa forma os elétrons estão confinados pela energia potencial, né, do núcleo atraindo aquele elétron, certo? Bom, então se eu pego, por exemplo, aqui um átomo, se eu não me engano esse aqui é de sódio, se eu não me engano, tá? Imagina que eu tenho N átomos, tá? Só que esses átomos estão muito separados uns dos outros. Quando os átomos estão separados uns dos outros, eles se comportam como um átomo qualquer, como a gente já conhece. Então, nesse caso, ele tem nível de energias discreto. Então, tem lá o nível 1s, 2s, 2p, 3s, né? Que é igual nesse caso aqui. Quando os átomos começam a se aproximar, que é o fato de eu estar andando nesse eixo aqui para o lado esquerdo,
vai chegar num momento que os elétrons de um átomo vão começar a sentir a presença do núcleo do outro átomo e dos elétrons do outro átomo. Isso vai fazer com que com que o nível de energia se quebre em pequenos níveis de energia. E quando eu tenho muitos átomos próximos, esses vários níveis de energia estão tão próximos um do outro que a gente acaba chamando de banda. Então, por exemplo, no caso da distância de equilíbrio aqui para esses átomos, para esse cristal de sódio, por exemplo, eu tenho aqui 4 bandas. A banda 1s, a banda 2s, a banda 2p e a banda 3s. E observe que aqui eu começo a ter uma quantidade de niveizinhos aqui dentro. Tá? Então eu posso colocar uma maior quantidade de elétrons aqui dentro. Né? Na verdade, eles se ocupam assim porque essas bandas se quebram. Tá? Essa banda que era discreta lá na frente, ela começa. Esses níveis que eram discretos lá na frente se quebram, formando então bandas. Ok? Bom, essa é uma representação muito simples de como que os elétrons se organizam no cristal. Tá? Uma outra maneira da gente ver isso vamos pensar que a gente tem um cristal, tal como esse aqui, ó, cúbico simples, né, dá para ver bonitinho, e em uma dimensão só no X para ficar fácil. Se a gente olhar, se o elétron for fluindo aqui dentro, imagina que eu tenho um elétron só aqui dentro, e considere que os outros elétrons dos outros átomos formam íons, tá? São os íons, que é o núcleo mais os elétrons estão aqui, então estão formando íons. Então imagina que eu tenho um elétron só. Se esse elétron anda aqui, ó, nesse eixo X e vai percorrendo, observe que ele sente um campo, uma energia potencial que varia e oscila também periodicamente. Né? Imagina que isso aqui continua, tá, gente? Isso aqui continua para o infinito, isso aqui continua para o infinito. Então, quando eu estou aqui, ó, quando o elétron está entre os 3 átomos, ele vai sentir uma certa energia potencial. Quando ele anda um pouco para cá, essa energia potencial muda. Quando ele está no meio aqui do cubo, essa energia já é diferente. Quando ele volta para essa face, a energia que ele sente aqui é a mesma energia que ele sentia lá. E a mesma coisa, conforme ele vai andando aqui, ele vai sentindo a mesma energia como ele andava aqui. Quando ele está nesse centro, é a mesma energia potencial que ele sentia desse centro. E assim por diante. Tá? Então a gente pode dizer que a energia potencial sentida pelo elétron oscila periodicamente. E isso tem um efeito muito interessante, porque lembra quando a gente viu o elétron livre e a gente viu a razão de dispersão, como é que a energia variava em função de K? Né? Eu não coloquei a equação aqui, mas vocês podem voltar lá na aula de introdução à mecânica quântica e lembrar que a energia varia com o quadrado de K, né, para o elétron livre. Ok? Então, deixa eu trocar aqui meu laser pointer por uma caneta. Deixa eu escolher uma cor boa aqui para a caneta, vermelho. Então, na verdade, o nível de energia faz isso. Deixa eu ver se eu consigo desenhar bonitinho. Ele faz isso, né? Contínuo. Lembra que a gente falou antes da gente entrar lá no posto de potencial infinito e tudo mais, que a energia era contínua, então os elétrons podiam ter qualquer energia, né? O fato que quando os elétrons começam a sentir essa energia potencial periódica, há uma quebra nessa curva, tá? Por uma relação de dispersão, tá? Por esse efeito potencial, que eu não vou entrar muito em detalhe aqui. Mas o que acontece é que, vou trocar a cor da caneta aqui, ó, para verde, é que essa energia vem vindo normal, só que aqui, para valores de N, digamos assim, de N inteiros, né, positivos ou negativos, há uma quebra e eu tenho até 2 valores permitidos aqui para esse N. E aí acontece isso aqui, ó. Observe que tem essa quebra aqui, ó, nos níveis de energia. Tá? E a mesma coisa acontece do lado negativo aqui, ó. A gente vem aqui, quebra aqui, aí depois volta aqui, sobe e quebra aqui e assim por diante. Certo?
Isso aqui a gente está vendo as zonas de Brillouin estendidas. Eu posso fazer a zona de Brillouin aqui reduzidas aqui, né? Porque olha só, deixa eu voltar para o laser pointer. O que eu estou vendo aqui é exatamente o que eu estou vendo aqui de uma forma mais bonitinha, né? Então, chega aqui no π sobre A, eu tenho dois níveis aqui de energia permitida, tá? Então, se eu tenho um K, um elétron cujo K é entre menos π sobre A e π sobre A, ele está na primeira zona de Brillouin. Então ele tem uma dessas energias permitidas aqui. Quando o elétron está num K entre π sobre A e 2π sobre A, ou menos 2π sobre A e menos π sobre A, ele está na segunda zona de Brillouin. Eu posso deslocar essa segunda zona de Brillouin para cá e essa aqui para cá e forma uma outra banda. Então o elétron que tiver nesse vetor de onda, daqui para cá, ele vai estar nessa nível de energia aqui que eu passo para a primeira zona de Brillouin, fica isso aqui. O que é importante aqui, que eu vou pegar até a caneta para mostrar, o que é importante é que, lembra que quando eu coloquei o elétron no posto de barreira de potencial infinito lá, né? O potencial infinito aqui. A gente começou a ver níveis discretos de energia, né? Agora, quando os átomos estão dentro do cristal, eu não tenho exatamente níveis discretos de energia, mas eu tenho bandas. E o que eu tenho aqui, ó, é um pedaço aqui, ó, de banda. Deixa eu fazer o desenho bonitinho, tentar desenhar, né? Eu sou péssimo para desenhar, principalmente com mouse. Esse pedaço aqui que eu marquei de verde é um pedaço proibido. Porque não tem ninguém, não tem nenhum nível de energia permitido para esse cristal. Por causa desta quebra aqui, ó. Aqui. E assim, consequentemente, eu vou criando outras bandas, né? Aqui em cima. Aqui para cima vão tendo outras bandas. E vão tendo níveis proibidos. Certo? Então, os elétrons, eles têm que passarem... Aqui, ó, eles tinham que passar de nível para nível. Discreto para nível discreto. Aqui eles podem passar de banda para banda. Né? Então, ele pode pegar no topo de uma banda e ir para a parte de baixo da outra banda. Tá? Bom, isso aqui é um desenho que a gente está vendo quando a gente está pensando em uma direção só no X, né? Um eixo só. Quando a gente olha, na verdade, para uma coisa real, como por exemplo, deixa eu voltar para o laser pointer, como por exemplo a primeira zona de Brillouin de um cristal cúbico de face centrada, né? Aqui, se eu não me engano, é do cobre, exatamente, é do cobre. A gente vê aqui, aqui a gente está vendo os planos, né, permitidos, e a gente está vendo os vetores de onda nessa primeira zona de Brillouin, e aí a gente vê as bandas, né, nessas zonas de Brillouin. Tá? Observe que aqui, ó, no cobre, uma coisa que a gente não vê é gap, não tem gap. Né? Se a gente vê que, olha, aqui terminou, mas aqui está contínuo, então a energia é permitida. Aqui é energia permitida. Aqui parece que tem uma quebra. Mas esse cara passa aqui. Então, todos os níveis de energia são permitidos. Aqui a gente está vendo em 3 dimensões. Então, o desenho fica um pouco mais complexo de entender. Ok? Agora, eu vou parar. Deixa eu vir para cá. Eu vou parar. E nós vamos falar sobre o que são metais, né, condutores, isolantes e semicondutores. Ok? Até mais.